Olá! Nessa segunda parte do módulo sobre coronavírus e gravidez, iremos abordar o impacto da Covid sobre a saúde materna e fetal. Na primeira parte, vimos que para prevenir a propagação da doença, é importante identificar e isolar as pessoas que estão infectadas, para que não sejam capazes de transmitir a outras pessoas. Atualmente, o diagnóstico, a triagem e a vigilância de contatos dependem da síndrome respiratória aguda grave pela SARS-CoV-2 e de um teste de reação em cadeia de polimerase da transcriptase reversa, o RT-PCR, cujos resultados são geralmente relatados ao médico solicitante como sendo positivo ou negativo. As medidas não farmacológicas devem ser reforçadas durante toda a pandemia, como lavar as mãos, usar a máscara, principalmente em locais públicos, manter o distanciamento social, evitando qualquer aglomeração e locais fechados. Nesse slide, vamos fazer um resumo da patogenia da Covid-19 que vimos na primeira parte do módulo. Então, lembrando, o estágio 1, que é o estágio assintomático ou o estágio pré-clínico, dura em média de 1 a 2 dias logo após a infecção. Então, o vírus do SARS-CoV-2, ele é inalado, entra no sistema respiratório pela cavidade nasal e aí provavelmente se liga às células epiteliais da nasofaringe e começa a se replicar. O teste do RT-PCR pode ser útil para diagnosticar assintomáticos e precaver a subsequente infectividade. Já no estágio 2, que ocorre nos próximos 3 a 14 dias, o vírus se propaga e migra pelo trato respiratório ao longo das vias aéreas. E uma resposta imune inata mais robusta é desencadeada. Nesse momento, a doença da Covid-19 se manifesta clinicamente. E para cerca de 80% dos pacientes infectados, a doença será leve e principalmente restrita às vias aéreas superiores. Esses indivíduos, então, devem ser monitorados em casa com terapia sintomática. Agora, infelizmente, cerca de 20% dos pacientes infectados progredirão para o estágio 3 da doença e desenvolverão infiltrados pulmonares e alguns deles desenvolverão a doença muito grave. As estimativas iniciais da taxa de mortalidade são de cerca de 1 a 2%, mas isso varia muito com a idade. Já se sabe que os sintomas mais frequentes da doença leve e moderada são febre, coriza, congestão nasal, anosmia, tosse, dispneia, cefaleia, mal-estar, mialgia, vertigem, enfim, sintomas de um mal-estar viral. Agora, eu quero dar um destaque principalmente para a anosmia, que parece estar presente em 70% dos casos aproximadamente. Embora inicialmente a infecção tenha sido considerada uma infecção predominantemente de vias respiratórias, a Covid-19 tem se revelado uma doença inflamatória sistêmica, que pode estar associada a distúrbios pulmonares, gastrointestinais, hepáticos, cardiovasculares e neurológicos, e também pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, podendo também ter falência múltipla de órgãos e morte. Devido à rapidez da disseminação do vírus em tão curto período de tempo, ainda são escassos os trabalhos
esclarecendo nuances do seu impacto, principalmente no organismo materno e fetal, sendo ainda poucas as evidências publicadas na literatura sobre esse tema. Agora, como vimos, né, na primeira parte desse módulo, pacientes que tenham fatores de risco de qualquer idade ou sexo são mais propensos a desenvolver as formas mais graves da manifestação do vírus. O risco, né, de complicações e até mesmo de morte, portanto, é maior naquelas pacientes que tenham, sobretudo, obesidade, diabetes e doença cardiovascular. Esse slide, ele mostra uma comparação entre o número aproximado de indivíduos infectados e mortos em surtos pandêmicos na história recente. Ao longo do século passado, os surtos de origem viral evoluíram cada vez mais para pandemias mundiais. Mas nos últimos 20 anos, 2 coronavírus especificamente causaram infecções com síndrome respiratória aguda. A SARS, né, em 2003, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, que a gente também chama de MERS, em 2012, que também transmitem por contato próximo, através de gotículas respiratórias ou interação com superfícies contaminadas e também por aerossóis. Como podemos observar, né, no slide, o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, é altamente contagioso e se espalha de uma forma muito semelhante ao SARS e ao MERS, mas tem uma letalidade maior. Agora, nesse momento, né, em que estamos aprendendo com o coronavírus, muito também se fala de uma imunidade de rebanho. Mas o que é a imunidade de rebanho e quais as implicações para a Covid-19? A imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é um conceito que é aplicado a doenças transmitidas de pessoa a pessoa. Se refere essencialmente a quando um número suficiente de pessoas em uma população adquire imunidade a uma doença, de modo que sua disseminação começa a diminuir e o número de novos casos começa a cair. Como as pessoas que sobrevivem provavelmente desenvolvem imunidade à reinfecção, mesmo que temporariamente, torna-se cada vez mais difícil para o vírus se espalhar à medida que mais e mais pessoas vão se tornando imunes. Mas esse conceito fundamental, ele é compreendido e numa população em que a situação de uma infecção aumenta a imunidade de uma população e age, então, como também uma barreira que impede a transmissão da doença para organismos que ainda sejam naïve, que a gente fala, né? Que ainda não tenham sido expostos. E dessa forma impedindo também a infecção de pessoas que ainda não tenham sido expostas. A estimativa de consenso para limite, né, que a gente dá para a imunidade de rebanho é em torno de 60% a 70%, dependendo também do vírus. Embora, para alguns pesquisadores da área, as teorias que surgiram, né, a partir da Covid-19, parece que o nível necessário poderia ser menor, algo em torno de 20% a 30%, mas ainda não sabemos. É necessário também, né, uma vez que nós estamos aprendendo constantemente com esse vírus, né, com o SARS-CoV-2, que a gente precisa também refletir, no caso concreto, com essa letalidade, qual seria o significado em números para o Brasil se partíssemos para uma imunidade de rebanho. Então, suponhamos, né, que tenhamos que atingir 60% de uma população com essa imunidade inata, né, sendo estimulada pelo vírus, e a pessoa passa pela doença, se curou, e o que isso então vai implicar
num país de uma população de 210 milhões de habitantes. Segundo nós já sabemos, né, pela incidência de doenças graves na população, nós teríamos, decorrente de uma imunidade de rebanho, aproximadamente 50 milhões de pessoas demandando leitos de alta complexidade e teríamos em torno de 1 a 2 milhões de mortos causados pelo SARS-CoV-2. Porque a mortalidade dessa doença ela tem variado, né? Dependendo da estrutura do sistema de saúde de cada país, mas ela tem variado em torno de 1 a 2% dos infectados. Então, esses números realmente são assustadores e trágicos. Somente podemos pensar nessa teoria, né, de diminuir a questão da propagação do vírus se houvessem políticas de saúde que efetivamente implementassem medidas de proteção individual e distanciamento social até que houvesse uma vacina. Porque a cobertura vacinal, a verdadeira imunidade de rebanho, de pelo menos 60% da população vacinada, que garanta, então, um efeito, digamos assim, de manada na população e mínimo, diminuindo esse número de mortos, né, que seriam adicionais se não houver a vacina. Então, como disse na primeira parte desse módulo, os testes sorológicos de anticorpos, eles não são bons para garantir que haja esse passaporte de imunidade, né? Porque anticorpos não são sinônimo de imunidade. Ter anticorpos para o vírus não significa estarmos imunes a ele. Significa que fomos expostos. Aventarem essa ideia do passaporte da imunidade como uma medida para flexibilizar a quarentena sem aumentar a propagação do vírus é uma teoria bastante preocupante para nós que trabalhamos na parte de saúde e na parte de saúde pública. Embora a proposta pareça simples, né, e consiste testar a população para verificar, né, quem já teve os anticorpos para o SARS-CoV-2, e, em tese, essa pessoa positiva estaria imune ao vírus, para então pensar, né, em dar um passe livre para essa pessoa, como se fosse assim, um documento de identificação, como um passaporte, na verdade, imunológico, para permitir que ela pudesse voltar a circular e a trabalhar, me parece um pouco ousado, tá? Então, pelo que nós sabemos, em termos de imunologia, resposta imunológica, reação ao Covid-19, ainda temos tantas lacunas que poder apostar no passaporte da imunidade não me parece ser uma medida muito inteligente. Então, essa resposta imunológica, vamos fazer um breve síntese, né, de como é que se procede a imunidade quando somos expostos a um vírus, ou uma bactéria, ou qualquer que seja o patógeno que entra no corpo da gente, né? Então, a resposta imune ela se dá, como no slide está mostrando, em duas etapas principais. A primeira resposta, chamada imunidade inata, ela é mais geral e começa a agir de uma forma mais pronta, rápida, tentando então conter a propagação do patógeno. A imunidade inata, ela começa acionando sensores que detectam moléculas ou atividades incomuns, nóxias. Assim, os patógenos que são identificados e detectados por esses sensores, eles disparam um alarme imediato através da secreção de citoquinas, né, citocinas, e também interferons. Esses interferons, eles se ligam aos receptores em várias células ao redor deles para ajudar a proteger o organismo contra invasões. E acaba também, de uma certa forma, induzindo a morte das células infectadas para tentar interromper a produção adicional de vírus. Também o interferon ele sinaliza aos leucócitos, né, que eles sejam então recrutados para o local da infecção, a fim de atacar então esse agente invasor.
No entanto, também, como vimos na primeira parte desse módulo, as citocinas, elas quando são disparadas, e principalmente como resposta à hiperinflamação da Covid-19, em que esse disparo é dado sem interrupção, de uma forma exagerada, elas podem causar danos às células e interromper a função dos órgãos que estão sendo acometidos. A isso que a gente chama de tempestade de citocina, né, é o que medeia, na verdade, toda a manifestação da doença grave nas infecções da Covid. Agora, os linfócitos também, né, a imunidade celular, mediada também pelos linfócitos T e B, esses são os principais atores do sistema imunológico que a gente chama de adaptativo, né? Eles requerem a atuação por parte das células dendríticas, que são células também especializadas para examinar o tecido em busca dos invasores. Essas células dendríticas, elas detectam os patógenos, migram então para os linfonodos de drenagem, né, e os órgãos linfáticos, e educam as células T e B, que estão sendo produzidas, para se tornarem então células efetoras. Elas ganham uma memória. Assim, elas alcançam o tecido-alvo, as células dos linfócitos T-helper e T-killer detectam os fragmentos do vírus na superfície das células infectadas e os destroem, eliminando também essa fábrica de vírus. Os anticorpos que são secretados pelos linfócitos B se ligam à superfície do vírus e facilitam também para que haja um bloqueio mais eficaz da entrada do vírus dentro do hospedeiro, como se fossem assim anticorpos neutralizantes. O que é mais assim legal sobre o sistema imunológico adaptativo é que ambos, linfócitos T e B, se tornam células de memória. Então, na segunda vez que a pessoa encontrar com o mesmo vírus, estes linfócitos de memória produzirão, então, níveis muito mais rápidos e muito mais altos, de melhor qualidade, de anticorpos. Os linfócitos, então, com essa memória, é que fornecem, de fato, uma proteção rápida e robusta. Agora, as evidências também sugerem que algumas pessoas podem ter uma imunidade de células T, né, ao Covid, mesmo sem ter contraído esse novo coronavírus, por uma reação cruzada, provavelmente, com infecções anteriores por outros coronavírus, incluindo alguns que causam sintomas leves, de uma forma assim de um resfriado comum. Além disso, estudos preliminares indicam que nem todos os contaminados com a Covid-19 que tiveram sintomas leves da doença desenvolveram anticorpos capazes de detectar contra uma nova infecção pelo coronavírus. Então, existem lacunas de conhecimento que precisam rapidamente serem esclarecidas para não arriscar a vida das pessoas, né? De toda forma, como a duração dessa imunidade em relação ao SARS-CoV-2 ainda é uma incógnita, os especialistas do CDC norte-americano, né, do Centers of Disease Control, eles estimam que a média de duração dessa janela imunológica seria em torno de 3 meses. É muito breve. No caso dos outros coronavírus, né, do SARS e do MERS, a imunidade ela resiste por cerca de 2 anos. Então, há uma diferença, embora da mesma família, né, dos coronavírus, mas esse novo coronavírus ele tem uma rapidez maior de se adaptar ao organismo humano. De qualquer maneira, a melhor maneira, né, de se ter uma imunidade sem perda massiva de vidas é com a vacina. E que ela seja altamente eficaz, estimulando os anticorpos e a imunidade celular, né, que ela possa também ser ofertada e tomada pela grande maioria dos indivíduos, pelo menos 60% a 70%, né, da população, para a gente poder ter uma imunidade que seja verdadeira, trazida pela vacinação. Existem desafios até
para a questão da distribuição dessa vacina, mas, enfim, torçamos. Com relação à Covid na gravidez, as informações disponíveis até o momento ainda são escassas, mas parece que as gestantes não são mais suscetíveis que a população geral de mulheres não grávidas a desenvolver os sintomas da Covid-19. Ainda não sabemos se a gestante com a Covid-19 pode transmitir o vírus para o seu feto ou bebê durante a gravidez ou o parto. Aparentemente, não há transmissão vertical do vírus, porque até o momento, né, o vírus não foi identificado nem no líquido amniótico, nem na placenta ou detectado no leite materno. E considerando, né, os benefícios do parto vaginal para a população geral, se recomenda que a via de parto seja obstétrica e a amamentação não deva ser contraindicada. Além de não haver indícios de transmissão pelo leite materno, são tantos os benefícios da amamentação que superam eventuais riscos, devendo, porém, a lactante, né, tomar as devidas precauções, usando máscara, né, durante a mamada, lavar rigorosamente as mãos antes de segurar o bebê, tudo isso como uma forma de evitar o contágio. Sabemos também que a gestação ela promove mudanças fisiológicas nos sistemas imunológico e cardiopulmonar, sendo que as gestantes e as puérperas, atualmente consideradas pelo Ministério da Saúde como sendo um grupo de risco para a evolução das formas mais graves das doenças respiratórias, não só a Covid. Antes de mais nada, eu quero lembrar que a maioria das gestantes, sendo uma população jovem e previamente rígida, irá apresentar, se tanto, as formas mais leves da doença. Entretanto, no puerpério, há relatos de casos de deterioração rápida da condição clínica pela Covid-19, principalmente em mulheres que tinham comorbidades. Embora a evidência ainda seja escassa, também já foram notificados casos de óbitos em puérperas nos números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde e, portanto, há necessidade de ficarmos alerta nessa fase, sobretudo em mulheres que tenham obesidade, hipertensão e diabetes. Vamos fazer então uma breve síntese também de como funciona, né, a resposta imune materna, porque provavelmente essa resposta imune ela vai desempenhar um papel bastante importante na fisiopatologia dessa infecção. Se as mudanças imunológicas normais da gravidez já afetam a ocorrência e o curso da resposta da Covid-19, isso ainda é desconhecido. Sabemos que a gravidez, independente da Covid, já é um estado imunológico único, né? O sistema imune materno, ele enfrenta desafios para estabelecer e manter a tolerância ao desenvolvimento de quase um corpo estranho, né? O feto é um organismo que é diferente da genética dela. E o desenvolvimento deste ser que lhe é estranho depende também desse equilíbrio muito fino e ajustado da imunologia materna que se adapta a esta presença. E durante a evolução da gravidez, também preservar a capacidade imune do organismo materno a se defender também de patógenos externos. Então, por experiência, digamos assim, né, a gente sabe que a gravidez, as gestantes, elas representam uma população de maior risco durante surtos de doenças infecciosas, principalmente doenças respiratórias, a exemplo do que recentemente foi o surto de gripe H1N1, e provavelmente, né, essa facilidade maior de doenças respiratórias se dá em decorrência dessas adaptações fisiológicas e
mecânicas, digamos assim, no sistema cardiorrespiratório também. Então, relembrando um pouquinho na fisiologia materna o que acontece, né, de adaptação do organismo materno que pode favorecer as infecções respiratórias e, no caso, destaque para a COVID, seria eminentemente alterações em que há, né, um aumento da secreção e da congestão das vias aéreas superiores, né, congestão nasal principalmente. Com o crescimento e evolução da gravidez ocorre também um aumento, né, da circunferência da parede torácica também, há um deslocamento desse diafragma para cima, e a adaptação hemodinâmica também decorrente da adaptação respiratória seria também um aumento do volume plasmático, um aumento do débito cardíaco e a diminuição na resistência vascular periférica. Portanto, é razoável supor, né, que essas modificações fisiológicas contribuem para a redução da capacidade pulmonar total a termo, podendo, então, contribuir para retardar o diagnóstico da COVID na gravidez. Além disso, os sintomas, tanto da COVID quanto dos sintomas de adaptação à modificação do organismo materno, eles podem ser confundidos. Então, queixas da gestação habitual podem mascarar os sintomas iniciais também da COVID. Essas mudanças, né, que são significativas, inclusive, na respiração, elas causam alterações que diminuem também a resistência das vias aéreas a qualquer que seja a exposição, digamos assim, aos patógenos. E essas alterações, elas acabam também levando a uma adaptação do organismo fisiologicamente para uma capacidade ventilatória adaptativa que conduz também a uma alcalose respiratória e, consequentemente, a tal da dispneia fisiológica. São alterações específicas da gravidez, mas que também aumenta a suscetibilidade aos patógenos respiratórios. Como foi visto, né, com as outras infecções respiratórias virais, os primeiros sintomas do SARS-CoV-2, da COVID, eles podem, então, fazer sintomas como a dispneia, que pode também cursar na gravidez sem a COVID, e essa confusão agrava ou retarda, né, o acompanhamento mais apropriado. Com relação à resposta imunológica, os estudos estão indicando, né, que a mortalidade pelo SARS-CoV-2 ela pode estar associada a uma atuação mais exacerbada e, portanto, prejudicial do sistema imunológico, mais até do que a própria ação viral. Essas considerações elas se baseiam ainda em evidências limitadas, disponíveis, né? E também pelo conhecimento que temos de outros vírus. Novamente, o H1N1, o SARS e a MERS educaram a gente para chegar até o COVID e ter uma abordagem um pouco mais efetiva. E, de toda forma, a infecção por qualquer vírus pode causar sérios distúrbios nesse complexo equilíbrio imunológico, né? Principalmente na interface de adaptação do organismo à condição da existência de um feto em desenvolvimento e agravado, né, ou relacionado, melhor dizendo, com esses aspectos clínicos da infecção pelo SARS, nesse grupo específico, demandam cada vez mais a nossa atenção. Então, para entender nesse slide como que essas adaptações imunológicas, né, precisam ser bem ajustadas para que a gravidez possa evoluir, é importante destacar que a gente tem fases, né, durante a gravidez da resposta imunológica. Então, para manter naquela fase inicial da gravidez, em que o bebê está sendo implantado, né, a placenta está começando a se desenvolver, há necessidade do organismo materno induzir a uma supressão imunológica. Então, é como se tivesse um estado imunológico materno que se adapta ativamente e muda conforme o tempo do crescimento e desenvolvimento do feto nos diferentes estágios da gestação para poder se adaptar
a evolução dessa gravidez. Então, nessa primeira fase, né, o primeiro trimestre, a gestante ela passa por um estado que a gente chama de pró-inflamatório, que é benéfico para a implantação do embrião, né, e a placentação. Então, nesse primeiro trimestre, esse estado que existe também como uma forma de adaptar ao crescimento, no segundo trimestre, entramos, então, no que a gente chama de um estado anti-inflamatório, que é útil para o crescimento fetal. E, finalmente, chegando ao último estágio, novamente voltando ao estado pró-inflamatório, no terceiro trimestre, onde há, então, uma preparação para o início do trabalho de parto. Então, assim, uma gravidez, para ela poder ser bem sucedida, ela vai depender dessa capacidade de manter esse equilíbrio dinâmico evolutivo, né? E o corpo da gestante, então, terá que desenvolver essa habilidade de passar harmoniosamente de um estado pró-inflamatório para um estado anti-inflamatório e depois de resgatar novamente o estado pró-inflamatório de acordo com a necessidade da evolução daquela gravidez. Agora, vejam bem, o momento de uma infecção durante a gestação, né, que vai induzir, então, respostas imunes maternas de uma forma diferente do que seria o fisiológico, no caso de uma infecção no primeiro e no terceiro trimestre, já que são estados pró-inflamatórios, né, que vão favorecer o desenvolvimento do bebê e depois desencadear o mecanismo de parto, se esse estado é ativado por um vírus como o SARS-CoV-2 durante esses primeiro e terceiro trimestre, há de se inferir, né, que há um risco maior de uma resposta exagerada causada pelo vírus. Além disso, os altos níveis também de estresse e de inflamação que ocorrem durante o trabalho de parto e a rápida mudança fisiológica que ocorre também no corpo da mãe logo após o nascimento do bebê, também podem levar a esses resultados adversos no pós-parto, quando a mulher é infectada pela Covid-19, também nessa mesma condição imune, né, que o pós-parto, junto com o estresse do parto e a resposta imune, vão desencadear. E isso acaba sendo confirmado também, nessa suscetibilidade maior, quando a gente observa clinicamente grávidas que chegam em trabalho de parto, eventualmente com Covid positivo, apresentando sintomas leves na admissão para o parto, né, no hospital, muitas são readmitidas para internação hospitalar após o parto com sintomas respiratórios mais graves. Então há essa evolução, digamos assim, que a gente vem observando na prática clínica. Outra questão pertinente, né, que em decorrência de todas essas adaptações associadas a uma infecção viral como o do SARS-CoV-2, os dados também que nós já temos disponíveis sobre infecção no primeiro trimestre, embora ainda não sejam muitos os dados, mas eles apontam, pelo menos sugerem, que não há um risco maior de aborto espontâneo. E é interessante porque quando pensamos que para que o vírus possa ganhar o território no corpo, ele vai necessitar de que haja uma razoável expressão daquela enzima conversora da angiotensina 2. Na verdade, é o verdadeiro receptor, né, celular para o SARS-CoV-2, essa enzima. E é interessante a gente observar que no primeiro trimestre da gravidez, os níveis desses receptores geralmente são mais baixos. Então, isso indica para nós, né, que há um baixo risco de infecção placentária. No entanto, pode haver alteração também do fluxo útero-placentário se a mãe estiver gravemente acometida e principalmente tendo, né, a decorrência maior sendo aquela hipoxemia causada pela insuficiência respiratória aguda grave, a mulher pode acabar interrompendo, né, espontaneamente essa gravidez
por esse baixo débito de oxigênio no leito placentário. Os dados também sugerem que durante a infecção materna pelo Covid-19 pode acontecer restrição no crescimento fetal por uma insuficiência placentária e também decorrente dessa associação da infecção materna e daquela resposta inflamatória, mas de uma certa forma agravada pela manifestação de uma endotelite que forma trombos focais, trombos nos grandes vasos fetais, na placa coriônica e nos troncos vilosos principais. Então, a patogenia também acometendo a placa coriônica também tem sido observada em alguns espécimes. No caso da patologia materna com pneumonia, né, pelo Covid, a associação de febre e dessa hipoxemia, que muitas vezes está presente nos casos de pneumonia, elas também acabam favorecendo um risco de parto prematuro, de ruptura prematura das membranas, de alterações na frequência cardíaca fetal, enfim, são achados também que estão sendo descritos. Aquelas que também sofrem as versões mais graves da doença, o vírus também parece provocar problemas na circulação periférica e essas alterações na placenta podem estar ligadas tanto ao parto prematuro quanto também a perdas gestacionais intrauterina numa fase mais adiantada, né, um natimorto. Alguns estudos têm feito relatos de casos sobre isso. Faltam ainda revisões sistemáticas. A gestante também de alto risco, sabemos que ela já tem mesmo uma demanda especial, né, por uma atenção mais qualificada. A presença de comorbidades em gestação de alto risco, né, mais frequentes, como a hipertensão arterial, o diabetes, o lúpus, uso de imunossupressores, enfim, outras patologias crônicas, a gente sabe que é um fator de risco para o desenvolvimento de complicações durante a gravidez, mas quando associado ao Covid, esse risco também é majorado. Então, podemos perceber que a Covid, ela pode aumentar o risco de complicações na gravidez, portanto, o manejo deve ser, idealmente, num estabelecimento de saúde, com um monitoramento bastante próximo, né, da condição materna e da condição fetal. Essa doença, como ela vai desencadear, então, na gestante? Pneumonia, inflamação, né, uma inflamação sistêmica, e um estado de coagulação também que muitas vezes é excessiva, nós vamos detalhar um pouquinho mais agora a seguir. Mas antes eu quero fazer uma recapitulada nesse slide, né, sobre como é a interação entre o vírus SARS-CoV-2 e o sistema renina, angiotensina e aldosterona. A porta, então, inicial, né, a entrada do vírus, ela se dá nessas células do sistema respiratório, quando ganha principalmente os pneumócitos do tipo 2, né, com a ligação nesse receptor funcional, né, a enzima de conversão da angiotensina 2, né, a ECA2, a partir daí começa então um processo de endocitose desse complexo viral. A enzima conversora da angiotensina 2 sofre também com um tipo de uma downregulation, né, resultando então num acúmulo da angiotensina 2 sem uma oposição. Essa ativação local do sistema renina-angiotensina-aldosterona pode mediar, então, essas respostas pulmonares mais agressivas ao insulto viral. Então, é importante destacar que a enzima conversora da angiotensina 2, ela tem uma ação de favorecer a entrada do vírus, como podemos observar. Então, ela desempenha esse papel, convertendo a angiotensina da 1 para 2, né? E a finalidade seria, então, essa atividade vasodilatadora, antitrombótica
e anti-inflamatória. No perfil hormonal normal de uma gravidez sem a infecção do Covid, já é, né, naturalmente caracterizado por esse aumento precoce de todos esses componentes do sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluindo, né, as enzimas conversoras de angiotensina 2, que também aumentam, e isso favorece e aumenta a possibilidade, então, de que mulheres grávidas corram um risco maior de infecção pela Covid-19, criando como se fosse um verdadeiro assim, tropismo viral por esses receptores da enzima conversora da aldosterona que estão exacerbados pela própria gravidez. Então, fisiologicamente, é uma função adaptativa, né, para poder adaptar melhor a pressão arterial da mulher grávida, mantendo esse equilíbrio entre os efeitos, né, vasopressores da angiotensina 2 e o equilíbrio com a angiotensina 1, para poder ter um sistema de vasopressão e vasodilatação que seja coordenado. Mas quando acontece do vírus, que, né, no caso do SARS, tem esse efeito sistêmico também muito importante, o vírus do SARS ele acaba tendo um território amplo para poder invadir o organismo da gestante por essa adaptação. E uma das manifestações que nós temos e que é muito interessante de observar é uma síndrome parecida com a pré-eclâmpsia induzida também pelo SARS-CoV-2. Então, só para lembrar, na pré-eclâmpsia, né, que é um distúrbio hipertensivo específico da gravidez, clinicamente caracterizado por esse comprometimento também multissistêmico e comumente associado à proteinúria, esse equilíbrio do sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é perdido e, como uma resposta, né, acaba produzindo mais a pressão, que vai se exacerbando em resposta a essa angiotensina 2. No SARS-CoV-2, que se liga então à enzima conversora, ela também causa essa regulação negativa e a infecção do coronavírus durante a gravidez ela acaba potencializando quaisquer anormalidades do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, isso significa que é como se houvesse um agravamento, duas camadas, né, de agravamento, a pré-eclâmpsia mais o SARS-CoV-2 fazendo, então, uma desregulação total, né, e as dificuldades que são inerentes durante o acompanhamento de uma gestante com pré-eclâmpsia. Naturalmente que a pré-eclâmpsia, a origem, né, ela é desconhecida, mas o que se aceita é que normalmente na gênese da pré-eclâmpsia ocorre uma placentação anormal que acaba também resultando na liberação de fatores anti-angiogênicos e um aumento de um estresse oxidativo e pró-inflamatório que leva à disfunção endotelial sistêmica. Essa é o mecanismo patogênico do desenvolvimento da pré-eclâmpsia. E essas características que vão desenvolver na clínica da pré-eclâmpsia são a consequência, digamos assim, desse dano endotelial. E decorrente desse dano endotelial, todo o dano também do estresse oxidativo placentário, desse estado, digamos assim, anti-angiogênico e aparecimento então da hipertensão, da proteinúria, eventualmente também elevação de enzimas hepáticas, insuficiência renal, manifestação de trombocitopenia, entre outros, né, as complicações de uma pré-eclâmpsia grave. O que eu quero destacar então é que a COVID e a pré-eclâmpsia elas acabam compartilhando esse mecanismo comum, incluindo também essa disfunção da célula endotelial e induzindo a anormalidades da coagulação. Então, esse aumento também da incidência de pré-eclâmpsia que tem sido relatado em gestantes infectadas pelo SARS-CoV-2 não é de se espantar por causa dessa fisiopatogenia que nós estamos observando. Agora, o grande desafio para nós médicos na atenção é fazer o diagnóstico correto para saber se
se é o SARS-CoV-2, se é a Covid-19, ou se é uma pré-eclâmpsia superimposta. A gente realmente é um desafio bastante grande. Então, esse diagnóstico diferencial desafiador faz com que nós tenhamos uma particular atenção em toda gestante que se apresente com hipertensão, proteinúria e trombocitopenia, fazer também pesquisa de Covid-19, tá? Um outro indicador também bastante importante, já que a gente está falando de adaptação e dessa manifestação, né, trombogênica que acaba sendo criada tanto por uma pré-eclâmpsia quanto pela SARS-CoV-2, no caso da Covid-19, um indicador bastante interessante seriam os produtos, né, digamos assim, de degradação desse complexo estimulado procoagulopático. Um deles, o principal, o dímero D, que ele se mostra elevado e ele tem sido associado, essa taxa progressivamente aumentada do dímero D em pacientes acometidos de SARS-CoV-2, essa taxa ela acaba sendo um indicador da taxa de mortalidade também, tá? Então, o dímero D ele tem essa especificidade também associada principalmente pacientes que estão com a síndrome respiratória aguda grave decorrente da COVID. Esse estado hipercoagulável, né, protrombótico, que induz a várias lesões teciduais, incluindo aí lesões placentárias e no organismo materno a injúria miocárdica e podendo evoluir em situações mais graves para coagulação intravascular disseminada e sepse viral. Então, nesse resumo, nessa síntese de destaque da questão protrombótica, né, que é muito importante da gente fazer esse destaque também pela questão da podermos fazer um diagnóstico de uma gravidez complicada apenas pelo Covid ou exacerbada pela pré-eclâmpsia. De toda forma, é importante destacar que existe essa possibilidade de complicação e o quadro ainda se torna mais complicado por causa desses dois processos compartilharem alterações laboratoriais em comum. Pode ser, então, difícil, né, a gente fazer esse diferencial, esse discernimento através apenas de achados laboratoriais anormais, dizer quem é só pré-eclâmpsia ou quem tem pré-eclâmpsia associada à infecção de Covid. Esse momento, né, período da gestação, é muito importante também destacar que o evento trombótico de uma gestação normal que favorece ao tromboembolismo, no sentido da SARS-CoV, como uma síndrome que é inflamatória sistêmica e tromboembólica também sistêmica, cada vez mais há um espaço para o uso e profilaxia da heparina de baixo peso molecular. E trazendo também um destaque que, como vem sendo bastante comum a indicação de cesariana em pacientes com a forma grave da Covid-19, destacar também que a cesariana, principalmente pelo fato de ficar acamado ou o risco de trombose ser maior, o risco acaba sendo duplicado também quando a paciente é submetida a uma intervenção cirúrgica como a cesárea, e lembrar o destaque de fazer a profilaxia. Com relação a desfechos maternos que são importantes para a gente destacar, a gente está destacando a adaptação fisiológica de uma gravidez normal, né, com todas aquelas alterações metabólicas, vasculares, mecânicas, mas as gravidezes que a gente chama de alto risco, elas também podem contribuir, né, para a patogênese da SARS-CoV e exacerbar a apresentação clínica da Covid na gravidez. Esses estudos, então, que vêm abordando alguns resultados obstétricos e neonatais da infecção, eles vêm sendo publicados, mas resumidamente, né, pela questão de podermos fazer a síntese aqui, a maioria desses estudos publicados descrevem situações que aconteceram no terceiro trimestre. Então, muitas das informações que eu
vou compartilhar com você, é pertinente ao terceiro trimestre. A febre, o sintoma talvez o mais preponderante, a apresentação mais comum, seguido de tosse, dispneia e alterações gastrointestinais. Pouco mais de 25% das pacientes gestantes, elas eram assintomáticas no momento do diagnóstico. E o achado mais comum foi linfopenia e neutrofilia. A pneumonia foi o diagnóstico mais comum, 40% dos casos, e uma pequena porcentagem, em torno de 3%, é que necessitou de internação em unidade de terapia intensiva. Então é mais ou menos correspondente ao que existe na população geral. Nas pacientes sintomáticas, 20% delas, 1 em cada 5, necessitaram de um tratamento hospitalar em decorrência de alguma dificuldade respiratória. E aproximadamente 5% necessitaram de um suporte ventilatório extra ou um tratamento mais específico de insuficiência respiratória. Esses percentuais, eles são também constantes, não só na população de gestantes, mas na população geral. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou um boletim epidemiológico especial e ele incluiu dados sobre gestantes e puérperas. E, segundo esse relatório, a tosse foi o sintoma mais frequente em aproximadamente 80% das mulheres, seguida de febre, dispneia e aproximadamente 90% das pacientes apresentaram mais de um sintoma. O sinal clínico mais frequente também associado ao óbito materno decorrente de Covid foi a queda da saturação do oxigênio para valores muito baixos, abaixo de 95% de saturação. Agora, outro aspecto também que é destacado nesse relatório é o impacto da infecção também no momento do parto, que, embora não esteja claro, mas vem apontando que a cesariana foi a via de parto mais comum. As indicações ainda precisam ser esclarecidas, mas a cesariana vem sendo a via de parto mais comum em mulheres grávidas acometidas de Covid no terceiro trimestre. A gente pode especular, né, que por causa da infecção da Covid-19, a hipóxia materna que provavelmente resultou, né, aumenta a questão do impacto sobre a viabilidade fetal e pela própria vitalidade do bebê também. Então, traçado cardiotocográfico anormal, né, pode eventualmente estar sendo um dos fatores, né, que indicam antecipação do parto nessas condições. A indicação para cesárea, entretanto, ela precisa ser realmente criteriosamente avaliada, porque em termos de diretrizes clínicas atuais, a infecção pelo SARS-CoV-2 por si só não é uma indicação de cesariana. E também vale a pena lembrar, né, que qualquer procedimento cirúrgico numa gestante que já está com a sua imunidade comprometida para enfrentar uma Covid-19, passar por um procedimento anestésico e cirúrgico, tudo isso com certeza pode impactar e agravar o quadro infeccioso subjacente, né? Então, com esse intuito da gente poder debater e orientar melhor as condutas, principalmente as condutas dos ginecologistas e obstetras, né, na atenção à mulher nesse ciclo grávido puerperal, durante um período de pandemia de Covid-19, diversas sociedades médicas e instituições de profissionais internacionais e nacionais, né, vêm publicando diretrizes para o atendimento das mulheres grávidas, que abordam questões desde triagem pré-natal, atendimento no pré-parto, cuidado intraparto, e situações de emergência e não emergência, bem como os cuidados no acompanhamento do pós-parto. A conclusão da maior parte dessas diretrizes é a recomendação, né, de que com a Covid ela é mais restrita às vias aéreas, essa doença, quando se apresenta como a sua forma leve, ela deve ser tratada sintomaticamente em casa.
Agora, se por um acaso, nesse monitoramento, né, do acompanhamento domiciliar, né, muitas vezes feito por telesaúde, se em algum momento essa COVID, o quadro da COVID progredir, né, é importante que essa paciente tenha um monitoramento bastante cuidadoso e que da melhor maneira possível ela possa ser apoiada, né, para que a gente possa conduzir a condição dela da melhor maneira possível, até porque até o momento as drogas antivirais que sejam específicas e efetivas ainda não se apresentaram. Nessa módulo nós vamos fazer esse apanhado mais na direção de poder esclarecer, né, a fisiopatogenia da Covid-19 e a associação principalmente do organismo materno com determinadas manifestações da Covid que acabam agravando a condição de saúde da mulher. No próximo e último parte, né, desse módulo, a gente vai abordar as questões pertinentes especificamente ao cuidado de quem estiver acompanhando uma grávida e por um acaso ela for diagnosticada com Covid, e faremos então um resumo dessas principais recomendações das sociedades de ginecologia e obstetrícia para que nós, enquanto profissionais de saúde, possamos melhorar, né, o cuidado, a qualidade do cuidado e a segurança desse cuidado obstétrico e neonatal. Até lá!